Show de bola. Turma, vamos meter bronca aqui então, porque a gente já atrasou aí 20 minutos por causa desse problema. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tá ao vivo comigo aqui para essa aula. Eu tava devendo uma live faz tempo já, pessoal aí, mas devido à correria dos trabalhos, dos jobs aí, tá bem corrido. Fiz uma live com o Tomás um tempo atrás, mas estava devendo uma live aqui, uma aula ao vivo mesmo, para mostrar como é que é o meu processo criativo aqui. No final vou abrir para perguntas também, quiser perguntar alguma coisa aí, ok? Então essa arte aqui foi uma arte que eu fiz recentemente para uma cliente lá da Bahia e é uma arte bem bacana com alguns recursos bem interessantes que muita gente não conhece e recursos fáceis do Photoshop, mas que vocês vão ver que vai dar uma diferença muito grande. Aqui é o arquivo original, depois eu vou abrir aqui para a gente criar do zero. Então, só para explicar um pouquinho mais sobre a arte para vocês, essa cliente que é uma cliente da Bahia, é uma cliente que eu costumo dizer que o meu índice de aprovação com os clientes é muito grande porque eu gosto muito de conhecer os clientes muito a fundo. O estilo do cliente, o que o cliente gosta mais, o estilo da arte que ele gosta mais. E dessa maneira a gente consegue acertar mais e ter o mínimo de alteração possível numa arte. Então, é bem importante. Então, vou falar um pouquinho da arte para vocês aqui. Ela cria uma arte para São João. Essa cliente que eu faço basicamente só arte para dados comemorativos, alguma lei que surge, porque ela trabalha no fórum de lá, não faz divulgação para ela mesmo. É só para manter o Instagram ali bem alinhado. E essa cliente aqui, ela gosta de artes bem modernas e ela gosta desse tipo de arte um pouco menos saturada, um pouco mais retrô, um pouquinho ali. E com essa pegada de sertão também, só que sem deixar de ser moderno também. Ela até brinca muito que lá na Bahia ela acha que a Bahia é dividida, o pessoal acha que a Bahia é dividida só em sertão e praia. Então ela gosta de mesclar isso, mostrar que o Nordeste ali, a Bahia é mais que isso. Então isso faz parte da nossa convivência com o cliente. Então, se eu conheço o cliente, se eu converso com o cliente, eu consigo conhecer essas questões que vão influenciar na hora de eu criar uma arte também. Porque se eu sei que o cliente é um cliente bem modernista, eu não posso criar algo mais rústico. Já esse cliente já gosta dessa pegada mais rústica, só que sem deixar de ser moderno também, certo? Essa arte aqui tem algumas peculiaridades que eu vou mostrar para vocês durante a aula aí, certo? Então vamos lá. Aqui vão ter pessoas aqui que tem noção de Photoshop, tem gente que não tem noção. Vou tentar dar uma mesclada aqui entre explicar mais rápido, só que sem entrar muito em detalhe, mas sem passar muito por cima também, para o pessoal que está começando agora entender o conteúdo e para quem já tem uma noção não ficar tendo que esperar muito também, ok? Então vamos criar nosso arquivo novo aqui. Aqui, turma, eu sempre começo, eu falo muito para os meus alunos isso aqui vai muito de designer para designer. Eu hoje em dia trabalho com o tamanho 800 por 800 para fazer uma arte para rede social, por exemplo, para o feed. Porque muita gente trabalha com 1080 por 1080, 2000 por 2000, 1000 por 1000. Eu gosto de trabalhar com 800 por 800, que fica um arquivo leve e não tem necessidade de ser maior que isso, que vai ficar a mesma qualidade, não vai perder qualidade. Então sempre trabalho com 800 por 800, resolução não precisa ser mais que 32 pixels aqui, 32 dpi aqui, porque não vou utilizar essa arte para impresso nem nada, é só uma arte para rede social. Então não precisa ser mais isso aqui. RGB, eu posso dar um criar ali. Deixa eu fechar esse meu arquivo aqui. Então a ideia inicial aqui, eu vou mostrar para vocês nessa aula como é que é o meu processo de criação mesmo. Então a ideia inicial aqui era jogar uma textura de fundo, uma textura de madeira, de palha, alguma coisa assim, e colocar o acordeon na frente, porque o acordeon lembra muito a Bahia, muito festa do Nordeste, festa de São João, então utilizar o acordeon, certo? Então a ideia era fazer essa textura mesmo. Então eu comecei colocando a textura no fundo aqui, então eu vou lá em arquivo, colocar incorporado. Essa textura aqui eu baixei no FreePic mesmo. Então, para quem não trabalha com design, o FreePic é um site que você pode baixar imagens em alta resolução, imagens gratuitas, certo? Essa textura aqui é do FreePic.
Não vou entrar muito em detalhes sobre o FreePic, então se a gente for baixar as imagens na hora aqui vai demorar muito tempo, certo? Então a textura de meio que de palha, meio que de madeira ali, certo? Como se fosse um taco também ali. Vou aumentar essa textura aqui. Beleza, e a ideia já era colocar o acordeon para ir testando algumas composições aqui. Então, esse acordeon também vou colocar incorporado aqui. Eu baixei ele, uma peculiaridade dessa arte aqui, que eu falei para vocês. Essas três imagens que a gente vai usar aqui, ó, o acordeon, o São João e essa outra imagem, foi baixada do Google. Eu raramente faço isso porque tem a questão dos direitos autorais e tal, das imagens. Então eu uso aí 95% das imagens que eu pego são de bancos gratuitos. FreePic, Pixabay, Pexels e muitos outros aí, certo? Que depois eu falo um pouquinho mais para vocês. Mas esse tipo de arte aqui é complicado você achar imagens nesse tipo de banco gratuito, porque você quase não vai achar foto de São João, por exemplo. Tem alguns nichos que são mais complicados. Por exemplo, eu já fiz arte para clube de poker. É um nicho um pouquinho complicado você achar imagens também. Então essa arte aqui, assim, eu quase não faço isso, mas nessa arte que eu utilizei o Google, porque não vai ser uma arte que vai ser utilizada em anúncio, não vai ser uma arte que vai para um Instagram assim com milhares de seguidores, então não tem esse problema. Mas no meu curso online, eu falo mais sobre isso, sobre a questão de direitos autorais, de imagens, mas a gente vai falando durante a aula aqui, certo? Então aqui, esse acordeon eu baixei no Google também, coloquei lá acordeon PNG, já para baixar com fundo transparente. Então eu achei esse acordeon aqui, achei bem bacana. Vou diminuir ele aqui. Eu achei que ele deu um contraste bacana com a textura, certo? Porque se eu coloco aqui um fundo muito colorido, o acordeon também é bem colorido, então eu já perco muito contraste aqui. E eu queria que fosse uma arte que o acordeon saltasse mesmo da tela ali, certo? Então aqui eu vou até diminuir um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho para cima aqui. Então aqui, se você nunca mexeu com o Photoshop, para você redimensionar a imagem, Ctrl T, seguro o Shift, seguro o Alt e vou diminuir e aumentar a minha imagem. Lembrando, nunca eu posso fazer isso aqui com a minha imagem. Nunca, nunca, nunca. Certo? Porque você vai perder a proporção da imagem e vai estragar o teu trabalho. Pode ser a arte mais linda possível. Mas se você fizer isso aqui, você vai destruir a tua arte aí. Certo? Então, sempre for aumentar e diminuir uma imagem ou um texto, sempre na proporção. Então, Ctrl T, seguro o Shift, seguro o Alt. Eu posso aumentar ou diminuir proporcional. Ok? Aqui, pessoal, eu vou mostrar exatamente como é que foi o meu processo. Então, porque tem algumas artes que a gente tem o planejamento completo na cabeça da gente. Então, vou fazer isso, isso e isso. Mas algumas artes fogem um pouquinho do planejamento. Durante a arte você vai surgindo novas ideias, certo? Então, o planejamento inicial aqui era esse mesmo. Só conferir como é que está a transmissão aqui. Tá ok. Beleza. Então aqui eu coloquei o acordeon. Então depois eu queria colocar também uma imagem de São João, certo? Só que sem destacar demais para não perder a questão do acordeon aqui da frente. Então vou trazer a minha imagem de São João para cá, vou lá em arquivo, colocar incorporado. Essa imagem que peguei do Google também, vai acontecer muito isso com vocês, vai ter imagens que vocês não vão achar no FreePic, não vão achar em outros bancos de imagens, então vai ter que ser o papai Google mesmo. Então entrei aqui, vou segurar o Shift e o Alt para aumentar um pouquinho mais essa imagem, vou posicionar ela aqui. Eu quero que ela fique atrás do acordeon, certo? Vou jogar ela para trás do acordeon aqui, e vou deixar ela na frente por enquanto, só para a gente ver o efeito que vai acontecer aqui. Então, eu quero que ela fique atrás do acordeon, só que sem destacar demais. E aqui começa a mágica dessa arte aqui, turma. A grande pegada dessa arte aqui são os modos de mesclagem, certo? O pessoal que está começando a trabalhar com Photoshop agora ainda não conhece muito o poder desses modos de mesclagem.
Então, o modo de mesclagem é essa opção aqui do Photoshop, certo? Que são alguns recursos que eu vou começar a misturar essa imagem com as camadas que estão para baixo, certo? Então, olha só, se eu mudo esse modo de mesclagem aqui da camada, ó, camada São João, se eu mudo o modo de mesclagem para luminosidade, por exemplo, ele vai começar a pegar ali o fundo para mim, certo? Vou tirar o acordeão só para a gente ver melhor. Ele pegou basicamente as cores do fundo, certo? E aí, para não ficar essa imagem quadrada aqui, eu vou criar uma máscara nessa camada aqui. Então, cliquei na camada, vou criar uma máscara aqui. Vou pegar meu pincel aqui, ó, pincel na cor preta. Então, para quem nunca trabalhou com máscaras do Photoshop, o recurso de máscaras é basicamente para revelar ou esconder informações. Só que é um estilo menos destrutivo. Eu consigo esconder ou revelar informações da imagem sem ter que apagar essa imagem. E se chegar lá na frente da arte, eu consigo retocar alguma coisa, certo? Então vou criei a máscara aqui, peguei meu pincel, botão direito, vou pegar o pincel bem suave aqui do Photoshop. Posso diminuir um pouquinho o fluxo dele lá em cima, diminuir um pouquinho o fluxo. E aí pincel na cor preta, vou começar a passar esse pincel aqui, ó. Aqui eu estou utilizando o mouse mesmo, eu não uso a mesa digitalizadora. Então estou usando o mouse mesmo, só para trazer aí não ficar aquela imagem quadrada, certo? Aqui no canto eu nem vou tirar, por enquanto, para não ficar aquela imagem quadrada. Eu posso pegar o pincel na cor branca depois, inverto para branco, diminuo esse pincel um pouquinho, só vou voltando algumas informações aqui, ó. Então, máscara é basicamente isso. Pincel na cor preta, ele vai esconder as informações. Pincel na cor branca, ele vai voltar revelando as informações aqui. Eu não posso deixar isso aqui, ó, essas marcas quadradas, estão vendo? Então, eu volto para o preto, escondo de novo aqui. Então, já começa a dar um ar bem mais moderno para a arte, certo? Eu posso vou tirar um pouquinho aqui em cima, depois a gente volta retocando também. Para não ficar aquele quadrado ali. Então já está um fundo bem mais moderno. A gente já conseguiu ambientar aqui o São João, certo? Para não ficar aquele negócio que é só a festa em si, que é só o acordeon, que é só as bandeirinhas ali, mas tem a figura do São João também. Então por isso que eu resolvi trazer o São João aqui para a arte. Tá ok? Lembrando, essa textura foi do Freepik, a imagem do São João foi do Google. Tá ok? Papai Google. Beleza, então agora se eu trouxer aqui o acordeon, já vai ficar bem mais ambientado. Olha só. Aqui eu posso trazer São João para baixo. E o acordeon, vou descer ele um pouco. Vou subir um pouquinho aqui o São João, olha só. Para ele ficar ali um pouquinho atrás do acordeon. Sem tampar o rosto dele. Diminuir um pouquinho o acordeon aqui que está muito grande. Ok? Até aí? Conferir a transmissão como é que está aqui. Beleza. A Tati Bento falou que o som está ótimo, beleza. Vocês podem ir lançando perguntas aqui, pessoal, que eu vou respondendo, viu? Se estiver indo rápido demais, vocês podem lançar aqui no chat que eu vou respondendo vocês aí. Eu vou acompanhar aqui pelo celular, mas vai ser mais tranquilo pelo monitor aqui mesmo. Beleza, então nosso acordeon já está aqui, já ambientando o São João. Depois que eu colocar o acordeon, eu posso voltar na máscara aqui, pegar o pincel novamente e ir ambientando de acordo com o meu acordeon também. Se eu acho que tem que tirar um pouquinho mais, posso tirar um pouquinho mais, não tem problema. Não ficar essas manchas muito escuras aqui. O acordeon ainda está um pouquinho grande. Beleza, então essa aqui era a ideia inicial da arte, ok? Então aqui eu já achei que o fundo estava legal, e aí eu já parti para colocar os textos. Deixa eu confirmar aqui se está tudo ok. O Lucas falou que está tudo ok também, beleza. Beleza, aqui eu já vou trazer os textos, o título aqui. Então aqui eu optei por, a cliente pediu para usar o termo Viva São João mesmo. Então, o pessoal que já me acompanha, os alunos que me acompanham aí, o pessoal que me acompanha no Instagram também,
sabe que arte para rede social tem que ser o mais limpo possível. Uma arte para rede social não pode ter mais de 20% de texto nessa arte, ela não pode ser uma arte carregada demais. Primeiro que diminui muito o alcance no Facebook, Instagram. Então uma arte com muitos textos, ela vai alcançar muito menos pessoas no Instagram e no Facebook, porque o robô do Instagram e do Facebook já faz isso. E fica uma arte muito feia também, muito mal diagramada, certo? Então aqui basicamente vai ser Viva São João, só isso. Depois aqui embaixo só a data, e não vamos mexer muito além disso não, ok? Vou pegar a ferramenta texto aqui. Eu sempre gosto de digitar primeiro, trazer primeiro o texto principal, a chamada principal, no caso que é o São João. Porque eu trabalho bastante nele primeiro, vejo como é que ficou, depois só coloco um texto complementar, certo? Então aqui a fonte que eu utilizei aqui no São João foi a fonte Ananda. No meu curso eu falo um pouco mais sobre a questão de tipografia, mas é uma tipografia que traz alguns, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, é uma tipografia que traz essas terminações aqui que lembram muito retalho, muito ali aqueles tecidos de festa junina mesmo. Então por isso eu utilizei essa tipografia aqui. Aqui eu vou colocar ela na cor vermelha, na mesma cor do acordeon aqui. Então cliquei aqui no caractere, cliquei na cor, vou pegar a cor do acordeon aqui mesmo. Ó. Uma parte vermelha do acordeon para copiar essa cor aqui. Posso aumentar esse texto aqui um pouquinho. Beleza, depois a gente vai posicionar tudo de novo aqui, ok? Então o fundo está basicamente pronto aqui, o acordeon já está aqui na tela. Vamos agora trabalhar no restante desse texto aqui. O texto, da forma que ele está aqui, eu queria seguir mais ou menos a angulação que está o acordeon, com essa curvinha aqui, tá? Então eu queria seguir essa curvinha no acordeon. Então aqui é muito simples fazer isso no Photoshop, então eu vou dar um Ctrl T aqui. E o Photoshop tem as opções de Warp aqui, de distorção. São pré-definições já prontas, que facilitam bastante o trabalho aí. Então eu vou aqui no Warp. Aqui eu utilizei o arco, certo? Então ele já cria aqui para mim esse arco com texto. Aqui eu posso ir manualmente, por esse controle aqui. Eu posso digitar aqui na curvatura, certo? Mas aqui no olho aqui mesmo. Acho que uns 12 aqui tá legal. Não precisa mais do que isso. E agora eu preciso trazer legibilidade para esse texto. Esse texto está da mesma cor do acordeon, então ele está sem legibilidade nenhuma. Não consigo ler esse texto em cima do acordeon. Então um recurso bacana para usar, para trazer sempre legibilidade para o texto é a opção de traçado. Criar um contorno nesse texto aqui. Ok? Então com a camada São João selecionada, eu vou aqui no FX e vou aqui em traçado. Aqui eu já posso começar a configurar esse traçado. Aqui eu vou usar ele no modo de mesclagem dele normal, que eu quero que ele fique um traçado liso mesmo aqui, concreto, certo? Sem misturar com as camadas de baixo. E aí eu vou só diminuir aqui na largura desse traçado. Aqui eu acho que pode ser uns 16, está muito. Uns 12, vou colocar uns 12, depois se a gente mexer no texto a gente volta aqui de novo. Então esse traçado, olha só, ele trouxe legibilidade para o meu texto. Olha só, aqui eu não consigo ler nada, aqui eu já consigo ler, certo? Posso até aumentar um pouquinho o São João e o acordeon. Vou dar um Ctrl T e vou aumentar um pouquinho os dois. Ok? Depois aqui eu só dupliquei esse texto, seguro o Alt no meu teclado aqui, clico, seguro e arrasto, pego a ferramenta texto de novo, clico em cima do texto e vou digitar aqui o Viva. Aqui eu coloquei ele maiúsculo, eu vou utilizar uma fonte um pouco mais simples aqui, certo? Aqui eu utilizei a Exo 2 porque é uma fonte mais redondinha para seguir essa questão do acordeon também. Shift Alt para diminuir.
Aqui, se eu não quiser essa curvatura, eu posso deixar ele reto também. Acho que na arte original eu utilizei ele reto. Eu não utilizei ele com essa curvinha aqui. E como é um texto menor, aqui pode ser a Exo Bold aqui, Exo 2 Bold. E como é um texto menor, eu copiei a camada de texto aqui, ele copiou também o efeito traçado, olha só. Então eu vou editar esse efeito e deixar um pouquinho menor, porque ele está muito grande. Então vou clicar 2 vezes no traçado, vou arrastar para o lado para já conseguir ver as modificações. E aí já vou arrastar um pouquinho aqui, ó, deixar um 6 aqui, acho que já está bom. É só para ficar legível também, se eu tirar ele fica totalmente legível também. Vou arrastar esse texto um pouquinho para cá. Aqui, turma, estou fazendo um pouco mais rápido, para vocês terem noção mesmo do conceito da arte, ok? Então, no curso online no Design com Lucro, eu faço bem mais rápido, porque aqui a gente só estica demais a aula, ok? Deixa eu conferir a transmissão aqui. Beleza. Ok. Esse view eu posso diminuir um pouquinho mais, achei que está muito grande ainda. Aqui para mim já está legal. Posso selecionar os dois e vou centralizar os dois na tela. Não, mentira, desculpa, só o São João na verdade. São João, cliquei no São João, seguro o Ctrl no meu teclado, clico lá na camada 0. Eu sempre deixo a camada 0 aqui, pessoal, como um backup, vamos dizer, como um guia. Eu sempre deixo ela aqui para conseguir alinhar os objetos. Então, cliquei no São João, seguro o Ctrl no teclado, clico na miniatura da camada e eu consigo centralizar. Ou alinhar à esquerda ou à direita. E o vivo aqui vai mais no olho mesmo. Aproveitando esse espaço aqui, olha só. Eu sempre gosto de fazer isso na tipografia. Aproveitar sempre os espaços que a gente tem aqui. Então, só criar aqui para vocês verem. Ó. Aproveitar esse espaço aqui, ó. Esse pincel aqui. Aproveitar esse espaço aqui para colocar um outro texto. Que ele fica bem integrado, fica bem bacana. E eu não preciso tomar muito espaço na minha arte. Eu sou muito preocupado com isso, em encher demais a arte com o texto. Porque eu não acho bacana. Eu sempre gosto de deixar... Tem cliente que vai pedir para você aumentar o texto mesmo, tem cliente que vai pedir para você carregar a arte de texto. Mas você já vai explicar para o cliente que aquela arte não vai ter o mesmo resultado que uma arte limpa como essa aqui, certo? Então, sempre orientar o cliente em relação a isso, que ajuda bastante também. Aqui o vivo eu posso descer um pouquinho mais aqui. Beleza. Uma dica aqui, turma, nem ia falar sobre isso, mas uma dica aqui são os grids, para a gente colocar na nossa tela aqui. O pessoal sempre me pergunta sobre os grids, por que eu uso os grids em artes para redes sociais. Vou mostrar aqui para vocês por que eu uso. Então eu vou criar um grid aqui, vou lá em visualizar, novo layout de guias, certo? Aqui eu vou criar um grid com 5 colunas e 5 linhas. Eu sempre uso esse grid para fazer artes para redes sociais. Vamos entender o porquê. Dou um OK aqui. Então esses grids eu posso tirar e colocar ele na tela a qualquer momento. Posso dar o Ctrl H, ele some, Ctrl H ele volta de novo, certo? Então os grids funcionam para duas coisas. Primeiro, para alinhar o texto, para 3 coisas na verdade. Primeiro, para alinhar o texto. Segundo, para você calcular se a tua arte está estourando a quantidade máxima de texto. Então eu tenho 5 por 5, certo? Tem um grid aqui de 25 quadrinhos. A minha arte não pode ter mais de 5 quadrinhos de texto, certo? Então aqui, ó, se eu pegar o Viva e o São João, ele está ocupando já 1, 2, vamos pegar 3 quadrinhos, colocar aqui em cima para pegar os 3 quadrinhos. Então 3 quadrinhos, 1, 2, 3. Então não posso preencher mais aqui, mais 3 quadrinhos. Porque para a gente respeitar os 20% de texto que tem que ter na arte. Então essa é uma maneira de já calculando essa quantidade de texto na hora de fazer a arte mesmo, certo? Então sempre faço isso. Uma utilidade dos grids é que pesquisas mostram que sempre os encontros aqui dos grids, ó, esses cruzamentos de linhas, são os espaços que o nosso cérebro mais olha numa imagem, certo? Então isso é utilizado muito a regra dos terços que a gente fala. Então, isso é muito utilizado em fotografia também.
sempre deixar ali o foco sempre nesses cruzamentos de linhas, então é bem interessante utilizar também. Se você tiver pouco texto assim, você pode optar por colocar mais ou menos aqui, ó, que o São João, que é o que tem que destacar, ele está em cima dessa linha. Então isso é um dos motivos que eu uso o grid também, para buscar esses pontos onde o nosso cérebro mais olha numa arte, por exemplo, ou numa imagem. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa aí? Estou indo muito rápido. Primeira live, então estamos aprendendo junto aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa no chat aí? Manda bala aí. Vou mandando aí. Então eu utilizo muito os grids para isso, para alinhar texto, para já ir calculando os 20% de texto na arte e para buscar esses espaços também aqui que ficam melhor quando a gente for, que o cérebro do cliente ou o cérebro do público, da pessoa que está vendo essa arte, vai olhar mais nessa arte, ok? O São João, vou aumentar um pouquinho o São João aqui, dar um pouquinho mais de destaque para ele. Essa parte está me incomodando um pouquinho, então vou clicar na máscara, vou clicar aqui no pincel, pegar um pincel macio de novo e vou passar um pouquinho aqui, ó. Tá me incomodando um pouquinho essas partes mais escuras dele. Ok? Mas já é um recurso bem bacana. Então aqui eu mudei, para quem chegou agora, eu mudei a camada do São João para luminosidade e criei uma máscara. Então, olha só, eu vou tirar a máscara para vocês verem como é que estava a imagem, como é que ela ficou agora, certo? Então beleza, então aqui para mim, eu falei para vocês que ia mostrar realmente o meu processo criativo. Então aqui eu já ia finalizar a arte, eu ia colocar um logotipo da cliente aqui embaixo e já ia finalizar. Vou ter que puxar o logo da cliente aqui, ó. Eu ia colocar o logo aqui embaixo e já ia finalizar essa arte. Colocar aqui embaixo o 24 de junho. Vou até colocar de uma vez aqui, 24 de junho, dia de São João. Aqui eu utilizar a Exo 2 também para seguir um padrão. Vou pegar aqui, vou pegar a mesma cor do logo aqui, ó. Ou a cor do cabelo aqui do São João. A gente pode mudar isso aqui também. Vou diminuir bastante isso aqui. Bem pequeno, um detalhe bem pequeno. Aqui não preciso utilizar o bold, posso utilizar uma fonte mais regular, um pouco mais fininha. E posso deixar ela alinhada à esquerda também. Vou arrastar aqui para o lado. Então aqui para mim a arte estava pronta, eu não ia mexer em mais nada. Aqui depois a gente vai alinhar certinho aqui. Eu não ia mexer mais na arte, para mim a arte estava pronta, eu só ia ajeitar talvez um pouquinho aqui o acordeon, subir um pouquinho o acordeon com o título aqui, alguma coisa assim. Só que eu notei que esse acordeon estava muito jogado aqui na arte, estava muito meio que flutuando aqui. Então eu queria me veio a ideia de criar meio que um cenário para a arte. Porque eu falei para vocês, a gente faz o planejamento visual. Eu falo muito isso no curso também, no meu curso. A gente faz o planejamento visual, só que tem hora que começa a incomodar, você vê que está faltando alguma coisa para dar aquele toque final na arte. Então eu fui pesquisar, comecei a pensar, falei, não, eu quero criar um cenário aqui mesmo, como se fosse um cenário de fundo e esse acordeon na frente. Aqui eu vou aumentar só um pouquinho esse São João, esse traçado, que está me incomodando um pouquinho ainda. Vou colocar aqui uns 16, por exemplo. Só para ele tampar isso aqui, olha só, ele estava com 12. Olha só que nesses vãos aqui, ó, ele me incomoda um pouco, parece que dá uma sujada na arte ali. Vou colocar 16 só para ele tampar esses vãos ali. Beleza, aí eu fui pesquisar, vou até mostrar para vocês como é que eu pesquisei aqui. Para colocar um fundo aqui, certo? Então eu fui no Google, coloquei ali festa de São João. Não sei se eu vou conseguir achar a mesma imagem aqui. Fui lá no Papai Google lá. Igual eu falei para vocês, esse aqui é um caso à parte porque você não vai achar esse tipo de imagem no FreePic ou nesses bancos que a gente utiliza para fazer arte. Eu falo mais disso no curso, não vou entrar muito em detalhe agora. Eu achei essa imagem aqui, ó, achei bem interessante.
Achei que tinha ali umas cores ali em cima, tinha como se fosse uma lona ali em cima, e tinha esse chão aqui em perspectiva, que eu achei que ia ficar bem bacana aqui com o acordeon aqui na frente, certo? Só que era uma imagem muito ruim em resolução, olha só, não posso pegar essa imagem aqui e colocar numa arte, fica muito ruim. E aí, pessoal, que eu falo muito para os meus alunos, que a gente tem que ser mais que um operador de Photoshop no design. A gente tem que prestar atenção nos detalhes, um detalhe faz a diferença. Então, olha só, eu achei essa imagem aqui numa resolução muito ruim. Mas aqui embaixo está escrito lá, Campina Grande, Prefeitura Municipal. E me veio a ideia de pesquisar com esse termo. Então eu coloquei aqui, ó, eu vim aqui, exatamente o processo que eu usei. Estou mostrando aqui porque na primeira live estão mostrando realmente como é que eu crio as minhas artes aí. Algumas delas quando tem que me virar aqui. Então eu coloquei aqui, Festa de São João, Campina Grande. E aí, foi isso que eu pesquisei mesmo. Vou descer aqui um pouquinho. Esse aqui é a mesma imagem. Não foi essa. Tem que achar o que eu pesquisei agora. Vou descer um pouco mais aqui. Vou colocar São João, Campina Grande. Olha só, achei essa imagem aqui, ó, essa outra imagem. E olha só, essa aqui tá com resolução bacana. Então foi essa imagem que eu utilizei no fundo, certo? Igual eu falei para vocês, no curso eu falo mais sobre a questão de direitos autorais de imagens, o que eu posso utilizar, o que eu não posso. Mas essa arte aqui ele é bem diferente porque eu não vou utilizar num anúncio pago, não vou utilizar no Instagram aí com milhares de seguidores, então eu tenho essa opção de utilizar algumas imagens do Google. Ela não vai estar uma imagem tão destacada na tela, vai ser uma imagem mais para dar um fundo ali. Então essa aqui eu nem salvei a imagem, a gente pode salvar, você pode copiar e colar, que vai ser só o fundo. O ideal é salvar a imagem mesmo para pegar uma resolução melhor. E eu importei essa imagem para cá, certo? Então vou lá em arquivo, colocar incorporado e peguei essa imagem e joguei aqui. Aqui não vai deixar porque ele está no formato diferente, por isso que eu copiei e colei. Então vou lá em copiar a imagem, já vou colar aqui no Photoshop mesmo, bem amador. Aumentei essa imagem aqui, certo? E aí também vou utilizar, a primeira coisa que eu fiz aqui, porque ele tinha esse Campina Grande, tá vendo? Aqui embaixo. Então eu quis tirar isso aqui para não dar nenhum problema mesmo, para não ficar esse texto aqui embaixo meio estranho. O que eu fiz? Fiz um recurso bem fácil aqui, peguei meu pincel, segurar o Alt aqui no meu teclado, copiei essa cor aqui do chão mesmo aqui, ó, copiei aqui e nem criei uma camada nova, nem criei para editar em nada, já diminuí o fluxo do pincel aqui e já fui passando esse pincel aqui, ó, só nessa parte do chão aqui, tá vendo? Deixa eu voltar aqui só pra gente... Vamos criar uma camada nova só para não ter problema depois. Se a gente quiser editar alguma coisa aqui, que no ao vivo é um pouquinho diferente. Então, se eu quiser editar depois é mais complicado. Então, editei aqui, passei o pincel aqui em cima com a mesma cor. Beleza, vou mudar as duas camadas para luminosidade também. Certo? Vou dar um Enter aqui, eu vou agrupar isso aqui. Vou chamar isso aqui de fundo. Esse aqui de cenário, vai ser mais fácil a gente... Vamos começar a organizar o projeto também aqui. Então vou jogar o logo lá para cima. No ao vivo, daqui a pouco a gente foi esquecendo de organizar aqui. Então isso aqui a gente pode chamar de fundo. Ó. Selecionei a textura e o São João. Posso dar um Ctrl G. Chamar isso aqui de fundo. Posso selecionar aqui o Viva e o São João. Ctrl G. Chamar isso aqui de título. Vocês vão achar que eu sou um designer aqui desorganizado, né? O acordeon, eu posso dar um Ctrl G aqui, chamar isso aqui de acordeon. Beleza. E aqui o logo e o 24 de junho eu posso chamar isso aqui de rodapé. Para ficar bem organizado aqui. Beleza?
O cenário eu vou jogar para trás. Show de bola. Aqui eu vou desagrupar, só para a gente jogar ele para trás do São João. Vou desagrupar esse aqui também. Vou jogar ele para baixo do São João também. Olha só. Então, a arte estava assim. Então, eu resolvi trazer esse cenário para ficar um pouco mais ambientado, certo? Porque eu achei que esse acordeon estava muito jogado ali. Só que com a inclusão desse cenário aqui eu preciso mexer em algumas coisas. Porque aqui o acordeon continua ainda flutuando aqui na tela, né? Então isso aqui eu posso jogar até para baixo. Está pegando aqui em cima. Se você achar que está muito, quer mostrar um pouquinho a parte do chão de novo, você pode aqui pegar uma borracha, diminuir o fluxo também, pegar uma borracha mais suave também aqui e passar um pouquinho para trazer o chão, só que sem a parte do Campina Grande ali, ó. Vamos apagar tudo, fazer de novo. Vou pegar o pincel de novo, pegar a cor do chão aqui. Posso aumentar esse pincel mais, diminuir um pouquinho mais o fluxo dele. Posso ir passando aqui, ó, para apagar esse Campina Grande mesmo que estava me incomodando ali. Então esses recursos do Photoshop ajudam muito, pessoal, na produtividade. Imagina você fazer isso aqui num outro programa, ou você ter que editar essa imagem, procurar uma outra imagem. Achei que a imagem casou muito bem aqui. Então aqui por que eu não deixei a imagem no normal? É uma imagem bonita? Sim. É bem colorida, traz a estação de São João, de festa junina. Só que tira o meu contraste com o acordeon, certo? Eles ficam brigando entre si, brigando a atenção do público. Eu olho para o acordeon, olho para o fundo, olho para o acordeon, olho para o fundo. E aí não destaca nem o acordeon, nem o fundo, nem o texto. Então por isso que eu resolvi trazer, colocar ele em modo luminosidade também. E até porque traz a sensação que a cliente queria de sertão também. Então o acordeon está bem vivo e traz a sensação de sertão também quando eu jogo aqui luminosidade. E a transmissão está ok aqui. Beleza. Show de bola. E aí é o seguinte, com essa inclusão desse fundo, desse cenário, vou diminuir aqui um pouquinho o acordeon, um pouquinho o texto. Com a inclusão desse cenário eu preciso criar uma sombra para esse acordeon, senão ele continua sendo, tá flutuando aqui do mesmo jeito, certo? Então eu vou abrir aqui meu grupo acordeon. Isso aqui eu posso trazer tudo para o fundo, ó. Vou jogar tudo isso aqui no fundo. Ctrl G nos 4. Vou chamar isso aqui de fundo. Vou abrir aqui minha camada do meu grupo do acordeon. Como é que eu vou criar uma sombra aqui? É uma sombra que é bem fácil de ser criada aqui. Então, primeira coisa, eu vou duplicar minha camada, certo? Vou dar um Ctrl J para duplicar a camada. E nessa cópia aqui, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl T, certo? Segurando o meu Ctrl aqui, seguro o Ctrl no teclado, você vai pegar aqui na haste de cima e vai arrastar para baixo. Para fazer como se fosse um espelho ali do acordeon, certo? Vou arrastar essa parte um pouquinho para cá, e essa aqui um pouquinho para dentro aqui. Depois a gente vai ajustar com calma também aqui. Vou diminuir um pouquinho essa sombra, segurando aqui o Shift e o Alt, certo? Depois a gente vai mexer um pouquinho nessa sombra aqui. E vou transformar isso aqui tudo em preto. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl U, certo? Ctrl U para abrir aqui meu matiz saturação. Vou tirar toda a saturação e tirar toda a luminosidade. Deixa ele todo preto, certo? Vou dar um OK. E agora é só desfocar isso aqui para virar realmente uma sombra. Então eu vou lá em filtro, lá em cima, desfoque, desfoque gaussiano. Aqui no desfoque eu posso jogar aqui uns 10 desfoques, acho que tá bom. Uns 15. Não, 15 foi muito, quero deixar um pouquinho mais marcado. Pode ser uns 10 mesmo de desfoque. E OK. E agora para esse desfoque, para essa sombra não ficar tão marcada, eu vou mudar também o modo de mesclagem. Olha só, o poder do modo de mesclagem de novo. Eu vou aqui no modo de mesclagem, vou colocar aqui um sobrepor
ou luz indireta, ver qual vai ficar melhor aqui. Vou testar alguns outros aqui para ver como é que fica. Acho que o sobrepor vai ser o mais interessante aqui, certo? Vou duplicar, ele ficou bem mais interessante para mim, certo? Aqui acho que não preciso mexer muito mais. Aqui é interessante, pessoal, eu mostrei isso num vídeo ontem no meu Instagram. Sempre quando for criar uma sombra assim, ou um efeito de mesclagem, se você criou o primeiro com sobrepor, ele ficou fraco, mas quando você duplicou, ele ficou forte demais, ou você tira um pouquinho a opacidade, se é do segundo, ou você muda o segundo para luz indireta, que ele vai dar um efeito um pouco mais suave ali. Aqui antes de duplicar, vamos só mexer um pouquinho nessa sombra. Ela está muito colada ali ainda, vou mexer um pouquinho, segurando o Ctrl ainda. Posso mexer aqui livremente nela aqui. Posso ir distorcendo ela. Está muito perto para mim ali. Ok. Agora eu posso duplicar. Ctrl J. Vamos deixar sobrepor por enquanto. Só baixar um pouquinho a opacidade. Depois a gente vê como é que vai ficar no final. Então agora já não é aquele efeito assim que não é aquela questão que o acordeon está flutuando na tela ali. Eu já consigo. Deixa eu arrumar esse rodapé aqui que está me dando toque. Esse negócio desalinhado aqui. Ó. Aqui. Beleza. Agora eu vou alinhar o rodapé no centro. Cliquei no rodapé. Seguro o Ctrl. Cliquei na miniatura da camada. Centralizei. Beleza. Então agora já está. O meu acordeon tem uma sombra ali. Como se estivesse realmente num cenário. Então essa lona ficou bem bacana aqui no fundo, como se fosse uma lona no fundo, o acordeon meio que saltando na tela ali. E a imagem do São João também, certo? Vou configurar como é que tá a transmissão aqui. O som continua ok aí? Estão ouvindo bem aí o som? Manda um ok se está tudo certo aí. Beleza, aqui a gente pode ajustar algumas coisas aqui trazer um pouco mais de sombra ou luz aqui no texto e no acordeon também, para dar uma destacada. Então sempre quando você quiser destacar as partes claras ou escuras numa imagem, por exemplo, você pode usar ajuste de curvas, certo? Que é as curvas de contraste que a gente fala. Então cliquei na camada aqui, posso vir aqui no ajuste de curvas, escurecer um pouquinho, marcar sempre a opção aqui de Clip Mask aqui para afetar somente o acordeon. Esse é o mexer que vai afetar só o acordeon. Posso clarear um pouquinho mais as partes claras. Beleza. No título também eu posso criar aqui um efeito aqui em cima só para dar uma iluminada também, como se a luz estivesse vindo de cima. Então eu posso criar aqui, pode ser em cima do vivo aqui mesmo, criar uma camada nova. Pegar meu pincel. Vou pegar aqui uma cor mais clara. Vou pegar a cor aqui essa cor mais clara do acordeon aqui, esse vermelho mais claro. Vou dar um zoom aqui. Quase um rosa ali. Eu vou passar aqui em cima, vou selecionar o meu texto São João. Por que eu faço isso? Vou segurar o ponto no teclado, vou clicar na miniatura da camada, certo? Para afetar só o São João. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, o tamanho do pincel. Vou mudar aqui minha camada aqui para sobrepor. Vou passar um pouquinho esse pincel aqui em cima. Vai trazer uma luz ali para o texto mesmo. Então olha só o antes e o depois. Eu selecionei só o São João porque eu não quero que ele afete a camada de trás, certo? Se eu quiser voltar, a mesma coisa. Seguro o Ctrl, clico no texto, passo mais um pouquinho aqui. Se achar que está muito forte, pode diminuir um pouquinho a opacidade, olha só. Então posso chamar esse aqui de luz texto, por exemplo. Ou luz título, por exemplo. Luz título. Então antes e depois. Como se a luz estivesse vindo de cima ali mesmo. Posso fazer isso também com o acordeon. Posso criar uma camada nova aqui, chamar isso aqui de luz acordeon. Cachorro do vizinho que está animado.
Mudo também para sobrepor, certo? Vou selecionar agora só o acordeon, olha só. Vou lá embaixo, seguro o Ctrl, clico na miniatura do acordeon. E posso passar nas partes claras, certo? Porque a luz vai bater e refletir nas partes claras, então não faz sentido eu clarear as partes escuras. Então desligo meu Caps Lock do teclado aqui, volto o pincel, deixo ele bem pequenininho e posso passar aqui nas partes claras, olha só. Já posso diminuir a opacidade um pouquinho aqui. Passar aqui nas partes claras para dar um destaque. Mais na parte de cima também, porque a luz hoje já está vindo de cima. Nas partes claras, essas luzinhas aqui. Então olha só, antes e depois. Deu um destaque maior também. Esse aqui eu uso acordeon, esse aqui eu uso texto. E sempre manter uma coerência, pessoal. Sem entrar muito em detalhe questão de luz e sombra, mas o básico de luz e sombra é saber mostrar que a luz está vindo de cima para iluminar esse acordeon aqui. Então a parte de baixo vai ficar mais escura, certo? E se a luz está vindo de cima, o texto é a mesma coisa. Não faz sentido eu vir aqui clarear a parte de baixo do texto, certo? Se a luz está vindo de cima. Então aqui eu acho que tá bom para mim. Beleza, verificar a transmissão aqui. O Lucas falou que tá ok, show de bola. Beleza. Eu tô achando um pouquinho forte essa luz do título ainda. Posso tirar um pouquinho mais. Luz título e luz acordeon. Beleza. Bom, então a arte está basicamente quase pronta. Fazer agora só uma pós-produção aqui que vai dar um tchan bem bacana na arte também, vai dar um gás bem bacana também aqui. E agora, pessoal, a pós-produção que eu fiz nessa arte aqui é uma pós-produção muito rápida, muito fácil de fazer, mas que traz uma energia bem boa para a arte, traz mais vida para a arte, para destacar um pouquinho mais, deixar a arte um pouquinho mais amarelada, para trazer a questão do Nordeste também. E para destacar um pouquinho mais as partes claras da imagem também. Então vou clicar lá em cima no rodapé, certo? Vou clicar aqui em camada de ajuste, pesquisa de cores. Esse pesquisa de cores é incrível no Photoshop, pessoal. São alguns presets de câmeras que traz alguns efeitos bem interessantes aí, algumas artes. Então eu uso muito esse pesquisa de cores aqui. É um recurso bem interessante. Então aqui, se eu clicar aqui nesse primeiro 3D LUT aqui, eu tenho alguns presets de câmeras, certo? Então se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, no água aqui. Se eu clicar no primeiro e descendo esse aqui, ó, ele carrega vários presets para mim de câmeras, certo? Então, Kodak, várias outras câmeras aí. Então, efeitos bem interessantes. Aqui o que eu utilizei foi o Fall Colors, que é o que destacou bastante a arte. Então é só o antes e depois. Antes, depois. Destacou bastante aqui o São João, destacou as luzes, destacou o texto, destacou aqui o acordeon também. Então, trouxe bastante vida para a arte. E aqui eu poderia fazer mais pós-produção ainda. Eu poderia colocar uma textura aqui, por exemplo. Colocar aqui uma camada de ajuste. Vou lá em padrão. Então, para quem não sabe, o padrão no Photoshop Illustrator é uma textura, criar uma textura. Não sei se dá para vocês verem aqui, tá uma texturinha aqui bem fraca. É a que eu vou utilizar aqui mesmo. Vou dar um OK. Ele vai tampar a arte mesmo, normal, porque ele tem um fundo branco. Eu só mudo esse modo de mesclagem dela para multiplicação. Só para ele criar uma texturinha para mim ali, olha só. E aqui eu não poderia fazer mais pós-produções ainda, para mexer em alguns tons aqui. Mas não vou fazer agora para a gente não esticar muito a aula. Tá ok? Então essa foi a nossa aula de São João que eu prometi para vocês. Tivemos um problema aí no início da aula. Acabou que o link original da live deu problema. Peço desculpa para vocês aí. Não sei se aconteceu alguma coisa na conta do YouTube que bloqueou aqui o OBS, que é o sistema que estou usando para fazer a aula. Tive que criar outra transmissão na hora, então acabou que atrasou muito. Mas é isso. Então aqui alguns recursos básicos e avançados que a gente aprendeu.
E o importante dessa arte aqui, dessa aula principalmente, é mostrar que você sempre pode ir além na tua arte. Então a arte aqui minha ficaria, vamos voltar aqui no fundo, ficaria assim, ó, certo? Então um detalhe fez a diferença, uma imagem fez a diferença na minha arte, para deixar uma arte bem mais profissional e bem mais completa. Então a arte ficaria isso aqui. Acabou que essa textura de madeira ficou quase inutilizada aqui na arte depois que a gente colocou o fundo. Mas é porque eu queria mostrar esse processo para vocês, que a arte seria assim, e um pouquinho mais de capricho que eu tive, a arte se transformou nisso aqui, certo? Então aqui para você que não mexe com Photoshop aí, para exportar essa arte eu vou lá em arquivo, vou exportar, salvar para a web. Eu sempre